Pessoal, boa noite. Estou retornando aqui para dar continuidade à situação de aprendizagem 4, atividade 2. A atividade 1 eu já corrigi, já expliquei teoricamente para vocês, tá certo? Não foi solicitada naquela primeiro roteiro de atividade. Eu não me lembro se foi corrigido no Centro de Mídia São Paulo, mas como eu acho e a obrigação é de ter a situação completa sobre proporcionalidade, eu estou mandando para vocês tanto a atividade 1 que eu já mandei, como a atividade 2, para a gente poder ter eles, tudo que se fala sobre proporcionalidade, tá? Na situação 1 falava sobre escala de plantas baixas, e agora na atividade 2 nós vamos falar sobre mapas e as plantas arquitetônicas nas escalas que são escalas diretamente proporcionais. O objetivo da atividade 2, resolver problemas que envolvam proporcionalidade direta e inversamente proporcionais. Qual é o material necessário para resolver a atividade 2? Assim como na atividade 1, era preciso da dona régua, essa coisa linda e maravilhosa, tá certo? Leitura de texto da página 27. No rodapé dos mapas e das plantas arquitetônicas, normalmente encontram-se suas escalas. A escala é elaborada a partir da razão de redução ou ampliação sofrida. É possível calcular a medida real utilizando a escala. Nas aulas de geografia, muitos mapas são analisados, cada um com sua escala. Tá certo? Cada mapa tem sua escala, lá no rodapé bonitinho para poder mostrar. Tá? Quando o mapa apresenta uma escala de 1 para 1000, por exemplo, significa que cada unidade de medida no mapa representa 1000 unidades de medida no real. Se você estiver utilizando uma régua, significa que cada centímetro no mapa representa 1000 centímetros no tamanho real. Com base no exposto, resolva os problemas elencados a seguir. Então, você tem um problema 2.1, 2.2 e 2.3 lá na sua apostila, certo? 2.1, 2.2, 2.3, lá na página 28 começa, tá certo? Lembrando, na atividade 1, nós temos uma escala de 1 para 1000, ou seja, cada 1 centímetro na minha escala tinha exatamente 1000 centímetros na medida real, tá certo? Então, a escala 1 para 1000, régua 1 centímetro, equivale na medida real a 1000 centímetros. Isso é quando eu falo em escala, tá bom? A escala 1 para 1000. Lembrando que 1 metro tem exatamente 100 centímetros, tá? 1 metro na fita métrica, na trena, no que seja, tem exatamente 100 centímetros. Aí vamos começar a resolver a situação, ao exercício 2.1. Malcolm vai viajar até a casa de Diana, sua prima, que mora numa cidade vizinha. Ao pesquisar no GPS o endereço de Diana, deparou-se com o seguinte mapa. Bom, apareceu esse mapa na página 28 da apostila de vocês, aonde só mostra duas tonalidades representando duas cidades e 2 pontos. Um ponto em a casa de Malcolm e a casa onde fica a casa da Diana. E outra coisa que fala é a escala de 1 para 100 mil, tá? Isso é o que mostra esse mapa. Bom, quando eu mostro esse mapa, então eu tiro 3 informações importantes referente a este mapa. Quais são elas? O ponto de referência e a escala e o que é que o mapa, quando utilizado em GPS, demonstra para nós, tá certo? Então, quais são os pontos de referência? O ponto de referência é o ponto de partida e o ponto de chegada. Então, ponto de referência, ponto de partida, que é a casa do Malcolm, e o ponto de chegada, que é a morada da Diana. Quando você não vai pôr as coordenadas do GPS, você não vai lá, põe o seu local de partida, põe o seu local de chegada, nada mais é do que esses 2 pontos aqui. A escala que está neste mapa aqui é 1 para 100 mil. Então, a escala 1 para 100 mil. Primeira observação importante aí. Como visto na atividade anterior, a escala representa que ao utilizar uma régua para medir cada 1 centímetro na régua, irá equivaler a 100 mil centímetros na realidade. Então, para essa escala, 1 centímetro na minha régua, 1 centímetrozinho na minha régua vale 100 mil centímetros na realidade, tá certo? Observação 2. Para indicar distâncias longas, utilizamos a unidade de medida quilômetro, representada por km. Portanto, iremos fazer a conversão de centímetros para quilômetro. Lembrando sempre que entre centímetro e quilômetros nós temos a unidade de medida metro.
Portanto, nós temos que passar por centímetro, metro, quilômetro, tá certo? E a última informação importante referente a este mapa que está aqui é justamente essa ali. O significado da representação do mapa, tá certo? Mapas são instrumentos de comunicação, pois expressam uma representação de um dado, espaço ou região gráfica. De onde eu retirei isso? Lá do site da brasilescola.ol.com.br. Continuei a pesquisar e encontrei outra coisa. Eles possuem a sua própria linguagem usada para transmitir informações de forma simples, prática e direta. No mesmo site, os mapas são representações seletivas do espaço, pois neles são escolhidos apenas aquelas informações necessárias para o entendimento de determinado aspecto de uma área. Onde eu tirei isso? Do mundoeducação.ol.com.br. Ora, lembrando aqui, essa última parte, no meu mapa aqui, que é representado nesse GPS, tem 2 pontos importantes, é o que mais precisa para mim. Ele mostra uma divisão de cores aqui, indicando que são 2 cidades diferentes, 2 espaços diferentes, tá certo? Então, numa cidade, ele saindo de uma cidade, tá indo para outra cidade. Marcam somente os pontos em que é mais importante para ele, tá certo? Dando continuidade. O 2.2, utilize a régua para medir em centímetros a distância entre a casa de Malcolm e a de Diana, após utilizar a escala do mapa para transformar a distância medida em distância real, determine a distância aproximada em quilômetros da casa de Malcolm até a moradia de Diana. Então, novamente, eu tenho no mapa, eu vou usar a régua para medir daqui até aqui, vou encontrar em centímetros. Usar a escala que diz que cada centímetro da minha régua equivale a 100 mil centímetros na realidade. E depois que eu encontrar esse valor, eu vou jogar para quilômetro, fazendo as conversões necessárias, tá certo? Lembrando, a menor distância entre 2 pontos é uma reta. Portanto, traçaremos uma reta que parte da casa de Malcolm e que termina na moradia de Diana. A distância encontrada em centímetro foi... Bom, eu peguei lá o mapa. Aqui está a casa do Malcolm e aqui está a casa de Diana. Coloquei a régua, né? Tracei um ponto aqui, ó, a reta e medi. Deu exatamente 12,6. Coloquei aí para mim na minha apostila, no meu mapa eu deixei marcado, tá certo? A distância encontrada em centímetros foi 12,6 centímetros. Lembrando que a escala é de 1 para 100 mil. Sabemos que cada 1 centímetro na régua equivale a 100 mil centímetros na realidade. Então, o que eu vou fazer agora? Fazer a transformação de 1 centímetro da régua para a realidade, certo? Então, medida real, utilizando a escala fala que é 100 mil, certo? Então, se eu tenho essa medida, eu vou multiplicar a medida que eu encontrei na régua por 100 mil para encontrar o valor da escala, tá? Então, multiplicar o valor, encontrar na régua por 100 mil para achar o valor da medida real, na verdade, né? Então, multiplicando 12,6 por 100 mil, eu vou encontrar 1.260.000 centímetros. Isso é a medida real que eu tenho entre a casa do Malcolm e a casa de Diana. Portanto, a medida em distância real é de 1.260.000 centímetros. Nossa, é muito número, uma unidade muito pequena de medida. Portanto, aí ele pede para a gente fazer o quê? Passar para quilômetros. Ora, distâncias longas, nada mais fácil e correto de se trabalhar em quilômetros, certo? O problema pede para determinar a distância aproximada em quilômetros entre as 2 casas, tá certo? No mapa, obtivemos a medida em centímetros, certo? E o problema pede a medida em quilômetros, lembrando, certo? Precisamos fazer a conversão de unidade medida, lembrando que entre quilômetros e centímetros existe a unidade de metro, não podemos esquecer isso. Então, uma tabelinha aqui para que a gente possa estar sempre com ela na cabeça. Eu saindo de centímetro, para chegar em quilômetro, eu tenho que passar pela unidade de metro. Então, 1 metro tem 100 centímetros. 1 quilômetro vai ter 1.000 metros. Se eu venho quilômetros, metros, centímetro, eu faço a multiplicação. Eu pego 1 para transformar para metro, multiplico por 1.000. Metro para transformar para centímetro, eu multiplico por 100.
tá certo? Ora, se eu estou vindo de quilômetros para centímetro, eu faço a multiplicação. Se eu quero centímetro para quilômetro, eu vou fazer a equação matemática contrária. Que é a equação matemática contrária de multiplicar? É a divisão. Portanto, o que eu vou fazer? Eu já obtive que a medida real é 1.260.000 centímetros. Vou dividir por 100 mil. Por que 100 mil? Porque 100 vezes 1.000 vai dar exatamente 100 mil. Eu tenho 2 zeros aqui, 3 zeros aqui, vai dar exatamente 100 mil. Concorda? Tudo bem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 1.260.000 centímetros e dividir por 100 mil. Quando eu faço isso, 1.260.000 dividido por 100 mil, eu corto esses 3 zeros aqui, por esses 3 zeros daqui, sobra um zero lá embaixo, ainda tem um zero aqui, eu corto mais um. Quando eu faço isso, sobrou 126 em cima e sobrou 10 embaixo. Ora, quando eu pego 126 dividido por 10, eu sei que eu tenho que correr uma casa para frente, né? Para trás. Então, eu vou ter 12,6 quilômetros, tudo bem? Também tem um outro modo de poder calcular, que é o modo quando a gente tem mais transformações de unidade de medida, que eu acho mais fácil, as conversão de unidade de medida. O que eu vou fazer? Eu vou pegar 1.260.000 centímetros. Não está em centímetro? Eu não quero passar para quilômetro. Entre centímetro e quilômetro eu tenho o senhor metro, tá certo? Então, se aqui em cima está multiplicando o centímetro, ele vai ter, para poder ser cancelado, ele vai ter que ter dividindo. Então, eu sei que 1 metro tem 100 centímetros. Corto centímetro com centímetro, sobra o metro. Eu tenho que chegar em quilômetro. Se está lá em cima multiplicando, vai ter que estar aqui embaixo dividindo para que eu possa cancelar, certo? Então, eu sei que 1 quilômetro tem 1.000 metros. Eu venho cancelo. Centímetro com centímetro, metro com metro, sobra o quilômetro. Quem fica em cima? 1.260.000 multiplicado por 1 e a unidade de medida. Embaixo não sobrou unidade de medida nenhuma, sobrou somente 100 que multiplica 1.000, tá certo? Então, 1.260.000 multiplicado por 1 dá o mesmo valor, 1.260.000 quilômetros. A unidade continua lá. 100 multiplicado por 1.000, eu tenho 2 zeros aqui, 3 zeros aqui, vai dar 100 mil. Novamente, usando o mesmo princípio, eu tenho 3 zeros lá em cima, com 3 zeros aqui de baixo eu cancelo. Aqui em cima ainda sobrou um zero, pego um zero de baixo, cancelo de novo. Sobrou quem? 126 dividido por 10. Novamente, 126 dividido por 10, corro uma casa, então vai dar 12,6 quilômetros. Essa foi a medida que nós encontramos de distância entre a casa de Malcolm e a casa da Diana, tá certo? A 2.3. 2.3 fala que a dona Ana Voigt, ela mora numa cidade chamada, morador da Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara, no interior de São Paulo. Em uma busca que ela estava fazendo pela internet, descobriu que a cidade de Brotas é famosa por seu esporte radical rafting e Boituva é famosa pelos saltos de paraquedas. Ao consultar o mapa político do estado de São Paulo, disponível no site do IBGE, pôde conferir aproximadamente as distâncias entre as cidades. Por que aproximadamente? Justamente porque você vai fazer a medida entre linha reta, tá? A menor distância entre dois pontos é uma linha reta. Então, por isso que fala que é aproximadamente, que você vai fazer sempre a distância em linha reta quando você vai fazer no mapa, tá certo? Utilizando uma régua, meça em centímetros a distância entre a cidade de Ana Voigt. Quem é a cidade de Ana Voigt? Justamente a cidade de Águas de Santa Bárbara. E as cidades de Brota e Boituva. Em seguida, utilizando a escala indicada no mapa, qual que é a escala desse mapa agora? Se você for lá na página 29, você vai encontrar esse mapa colorido pra caramba. E aí eu peguei e destaquei a cidade de Ana, que é Águas de Santa Bárbara, destaquei Boituva, que tá aqui, e destaquei a cidade de Brotas, que tá lá em cima, que tava muito complicadinho, aqueles pontinhos vermelho pequeno. Destaquei com os pontos pretos por cima, né? Fiz a rodinha pretinha para poder indicar, tá certo? A escala desse mapa é 1 para 1.400.000. Né? Então, quer dizer, cada 1 centímetro na régua que eu tenho aqui, eu vou ter 1.400.000 centímetros de verdade, né? Na realidade, tá certo? Então, em seguida, depois que você fizer
Utilizando uma régua, meço centímetro a distância entre a cidade de Vogue e a cidade de Brotas e Boituva. Em seguida, utilizando a escala indicada no mapa, que é 1.400.000, né? Calcule essa distância em quilômetros. Qual das cidades é a mais próxima da cidade de Ana? Qual é a diferença entre as distâncias encontradas? Tá certo? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, vou tirar a medida em centímetros da cidade de Águas de Santa Bárbara até Brotas. Vou pegar lá o mapa. Águas de Santa Bárbara tá aqui, Brotas tá lá. Coloco a régua, né? Faço o traço e tiro a medida. Eu encontrei exatamente 11,5 centímetros. Depois, o mesmo processo eu vou fazer para achar a distância entre Santa Bárbara e Boituva. Medida em centímetros da cidade de Santa Bárbara até Boituva. Novamente, eu pego lá a régua, de lá até aqui, tracejo, né? Passo o traço, encontro na régua exatamente 13,9 centímetros, tá certo? Aí eu vou lá no mapa e olho a escala. Cada 1 centímetro da régua equivale a 1.400.000 centímetros na realidade. Utilizando a escala fornecida no mapa, 1 para 1.400.000. Ou seja, eu tenho 1 centímetro na régua, equivale a 1.400.000 centímetros na medida real, tá certo? Aí ele pede para fazer o seguinte, cálculo a distância em quilômetros. Lembrando, entre centímetro e quilômetro tem unidade de metro, não posso esquecer nunca disso, tá? Existe o metro entre as unidades de medida de centímetros e quilômetro. Lembrando que 1 quilômetro equivale a 100.000 centímetros. Então, Águas de Santa Bárbara até Brotas eu encontrei quanto? 11,5 centímetros. Vou pegar a escala, que ele fala que é 1.400.000 centímetros para cada centímetro, multiplico pela quantidade de centímetros que eu encontrei, eu vou ter um valor de 16.100.000 centímetros, certo? Como eu sei que cada 1 quilômetro equivale a 100.000 centímetros, eu vou dividir por 100.000. Vou encontrar exatamente 161 quilômetros. Então, de Santa Bárbara até Brotas, eu tenho 161 quilômetros. Ou eu posso calcular outro modo pelo modo da conversão. Conversão de unidades. Essa modo de conversão de unidades eu utilizo quando eu tenho várias unidades para ser convertida por etapas, tá certo? Então, quanto foi que eu encontrei? Não foi 11,5 multiplicado por 1.400.000? Eu não encontrei 16 milhões e 100.000 centímetros. O que eu vou fazer? Centímetros, eu tenho que cancelar. Tá, multiplicando, passa dividindo. Entre centímetro e quilômetro tem unidade de metro. Então, de centímetro, antes de chegar em quilômetro, tem que passar pelo metro, certo? Depois, o metro, eu vou ter que estar multiplicando, eu vou ter que dividir pelo metro para poder cancelar metro com metro e transformar em quilômetro. Então, vamos lá. Centímetro. Para transformar em metro, eu tenho 1 metro vale 100 centímetros. Metro, para transformar em quilômetro, eu tenho que 1 quilômetro vale 1.000 metros, tá certo? O que eu vou fazer? Cancelo centímetro com centímetro, cancelo metro com metro, sobrou a unidade de quilômetro. Então, 16.100.000 multiplicado por 1 vai dar 16.100.000 quilômetros. Embaixo não tem unidade nenhuma de medida, sobrou somente o número 100 multiplicado pelo número 1.000. Aqui eu tenho 2 zeros, aqui eu tenho 3 zeros, portanto eu tenho exatamente 5 zeros, então eu vou ter 100.000, tá certo? Ora, 100.000, o que eu vou fazer lá? Olha lá. Eu tenho 3 zeros aqui, corto com 3 zeros daqui. Aqui eu tenho 2 zeros, corta com 2 zeros de cá, sobrou 161 dividido por 1. Portanto, eu tenho 161 dividido por 1 vai dar 161 quilômetros. Então, a distância entre Santa Bárbara e Brotas é 161 quilômetros, certo? As distâncias de Santa Bárbara para Boituva é o mesmo princípio. Lá no mapa, eu não encontrei que era 13,9 centímetros.
multiplico pela escala, que é 1.400.000 centímetros. Então, 13,9 centímetros vezes 1.400.000 centímetros, eu vou encontrar 19.460.000 centímetros. Vou dividir por 100.000, porque cada quilômetro tem 100.000 centímetros. Se eu estou trabalhando com centímetros, centímetro divide centímetros, vai cancelar um com o outro, eu vou sobrar a unidade de quilômetro, tudo bem? Então, novamente, eu tenho lá 19.460.000 dividido por 100.000, corto 3 zeros com 3 zeros, esse zero com esse zero sobra 10. Então, 1.946 dividido por 10, dividindo por 10, corro uma casa para cá, vai dar 194,6 quilômetros. Ou, se eu quiser fazer em conversão de medidas, né, de unidades, como é que eu vou fazer? Novamente, 19.460.000, né? Que vai multiplicar 1 metro lá em cima, que vai ser dividido por 100 centímetros, que vai multiplicar 1 quilômetro, que será dividido por 1.000 metros. Novamente, metro corto com metro, aqui é centímetro, certo? Corto centímetro com centímetro. Sobra quem? 19.460.000 multiplicado por 1. Multiplicado por 1 é o próprio 1, sobra a unidade lá. Dividido por... Aqui eu tenho 100 que multiplica 1.000. Tem 3 zeros com 0 aqui, eu vou ter exatamente 5 zeros. Tudo bem até aqui? Tá certo, né? Não tem unidade porque as duas unidades foram cortadas. O que que eu faço? Corto esses 3 zeros com esses 3 zeros. Aqui tem um zero, corto um zero de cá. Sobrou quem? 1946 dividido por 10. Ora, dividindo por 10, eu corro uma casa. Tá aqui 194,6 quilômetros. Então, eu posso fazer desse jeito ou eu posso fazer desse modo aqui, tá? Tem dois tipos de fórmulas que eu posso usar, direto ou por conversão de medida, tá bom? Aí ele pergunta o seguinte, qual das cidades é mais próxima da cidade de Ana? Águas de Santa Bárbara. Brotas eu encontrei que é 161 quilômetros de Águas de Santa Bárbara. Boituva eu encontrei que é 194,6 quilômetros de Santa Bárbara. Portanto, a mais próxima da cidade é a cidade de Brotas, certo? 161 quilômetros. Pergunta, qual a diferença entre as distâncias encontradas? Ora, Água de Santa Bárbara até Brotas, 161 quilômetros. Água de Santa Bárbara até Boituva, 194,6 quilômetros. Faço a diferença, 194,6 menos 161. Lembrando que aqui tem vírgula 6, o número inteiro 161,0, vírgula embaixo de vírgula. Como é quilômetro, sobra quilômetro como unidade. 194,6 menos 161 quilômetros, eu vou ter exatamente 33,6 quilômetros. Então, a diferença entre as distâncias, qual que ela vai andar mais, ela vai andar 33,6 quilômetros a mais se ela optar por ir para Boituva. Tá certo? A diferença é 33,6 quilômetros, tá? Pessoal, acabou aqui. Acabou tudo que se fala sobre proporcionalidade, certo? Agora nós vamos entrar em Tales. Tales é o roteiro da segunda atividade que começa a ser passado hoje para vocês, tá bom? A atividade 3, vocês vão ver lá na página 29, tem uma atividade 3. Nós não vamos fazer, por quê? Porque vocês precisam estar em sala de aula para fazer em grupo. Vocês montariam o que seria pedido ali. Como vocês não estão em sala de aula, nós vamos deixar para o retorno. Não joguem fora a apostila e nós vamos trabalhar essa apostila, essa parte aqui, quando voltar para a sala de aula, tá bom? Beijos a todos, estou com saudade de vocês. Boa noite.